gente, Caminho Divertido, canal do YouTube. Gente, dia de obras incompreendidas, nós vamos falar de uma das obras mais famosas do mundo. É O Homem Vitruviano, do Da Vinci. Essa obra é conservada na Galleria dell'Accademia, em Veneza, mas não espere vê-la se você der um passeio por lá, porque é um desenho, não é? Foi feito em ponta metálica, aquarela, uns toques de aquarela e tinta, então sob papel. Então é um material muito frágil e ele não pode ficar exposto o tempo todo, ele fica guardado no escuro durante a maior parte do tempo e às vezes só ele é exposto. Então o título dessa obra, né, primeiro que ela não foi feita com título, né, na época os artistas não davam título para as obras e o Da Vinci não fez realmente como uma obra para ser exposta, tipo a Mona Lisa ou o Salvator Mundi ou outras obras dele. Então não foi algo feito para ir lá e botar na parede. Foi um desenho, um estudo de anatomia, porque ele estudava muito anatomia, dissecava cadáveres, né, o povo morto, ele ia lá cortar a barriga, arrancar os pedaços pra ver como era. E daí, então, ele fez esse desenho em um dos cadernos dele, que ele tinha muitos cadernos, que ele anotava um monte de coisas e fazia esboços para projetos, e rabiscava e escrevia, e fazia até lista de compras e lista de gastos, enfim, ele escrevia tudo nesses cadernos. Então, o Homem Vitruviano originalmente estava em um desses cadernos. E esse título que a gente deu hoje em dia, né? Hoje em dia, depois que ele morreu, né? Depois que começou a se estudar a obra, chamaram de Homem Vitruviano por causa da influência de um arquiteto da antiguidade que chamava Vitrúvio e escreveu uma obra, um tratado sobre arquitetura chamado De Arquitetura. Então, neste tratado, ele coloca as proporções perfeitas do corpo humano e como as construções, os edifícios deveriam seguir essas proporções perfeitas. Então, em uma relação entre os edifícios e o homem. Ele também foi inspirado pelo matemático grego Euclides, é por isso que a gente fala de perspectiva euclidiana, é por causa desse cara, e por um tratado do Alberti, que era um artista da Renascença, que chamava de estátua, então das estátuas, que fala como os artistas deveriam fazer estátuas. Então, inspirado por essas três obras, a gente pode ver que então ele fez um quadrado, um círculo e um homenzinho com 4 braços e 4 pernas, que então é para mostrar as várias posições, né, que você pode fazer dos braços e diversas posições com as pernas, e daí você pode ver que tem pezinho que tá assim e tem o pezinho que tá assim, então como fica de frente, como fica de lado. E as pontas dos dedos e dos pés estão encostando no círculo e no quadrado, na pontinha. E detalhe importante, o umbigo do homem que a gente vê nesse desenho está exatamente no centro do círculo e as genitais exatamente no centro do quadrado. Então tem toda a geometria aí no negócio. Esse círculo e esse quadrado têm um significado. O círculo significa o céu, então ele simboliza o universo. E o quadrado significa terra, ou seja, o homem. Então ele está falando aqui de um conceito que existia desde Platão, mas que foi resgatado pelos renascentistas e entrou em moda aí. Que então era a história do microcosmo, né? O homem, um cosmo, um universo pequenino, e o macrocosmo, o universo grande, né? O universo mesmo. E a gente já vê essa relação, por exemplo, no Vitrúvio, que, né, relaciona o corpo humano aos edifícios. Então é o que a gente vê aqui, relacionando esse microcosmos, o homem, ao universo e à natureza. O próprio Da Vinci escreveu o seguinte no caderninho dele, na parte de baixo da folha, embaixo do desenho. Vou ler para vocês o que ele escreveu. Ele escreveu assim: os antigos chamavam o homem de mundo menor, e com certeza o uso dessa expressão é muito bem aplicado, pois o corpo é análogo ao mundo. Então acreditava-se nessa perfeição, né, quase divina, essa perfeição da natureza e essas proporções perfeitas. Mas é interessante que, apesar de inspirado pelo Vitrúvio, o Da Vinci não usou exatamente as proporções que o Vitrúvio coloca no tratado dele. Ele aperfeiçoou. Como ele estudava realmente anatomia, já tinha dissecado um monte de gente, e ele fazia várias anotações e desenhos nos cadernos dele, e aliás muitos
muitas descobertas que ainda seriam feitas depois, até séculos depois, sobre o corpo humano, o Da Vinci já sabia. Ele ia até fazer um tratado, né, organizar em forma de livro esses estudos dele, mas ele era meio distraído, ele na hora chegava para organizar, assim, ele gostava de estudar, mas chegou para organizar, deixa pra lá, aí ele ia fazer outra coisa. Então nunca teve tratado de anatomia. Mas ele descobriu muita coisa, então ele corrigiu no desenho deles, e tem anotações provando isso, que ele corrigiu as proporções do Vitrúvio para o que ele considerava que seriam as proporções perfeitas. E essa história do microcosmo, macrocosmo, e o quadrado e o círculo que vem dessa inspiração do Vitrúvio, não era só ele que né, essa ideia não foi uma ideia original dele, né? Vamos fazer um homenzinho dentro de um círculo e um quadrado. Várias outras pessoas da época pensavam sobre isso, estavam conversando sobre isso e desenharam esse tema. Inclusive alguns amigos dele, ele tinha um amigo matemático, por exemplo, o Luca Pacioli, e o arquiteto Giacomo Andrea. Então, imagine-se que eles tenham conversado sobre esse assunto, e porque o Da Vinci ele gostava muito de conversar com as pessoas, os amigos das diferentes áreas dele, sobre as coisas, trocar ideia. E daí, por exemplo, esse amigo matemático dele também fez uma ilustração dessa, não bonita igual a do Da Vinci, o Da Vinci ficou mais bonita, mas então era uma ideia que estava, como a gente diz, no ar do tempo. Então, essa parte do desenho não é a parte genial do desenho do Da Vinci, né? Foi outra coisa que ele fez de maneira genial. Na verdade, de todos que foram feitos, o dele ficou mais foda, tanto artisticamente quanto mostrando todo esse conhecimento dele sobre a anatomia. Conhecimento que a gente vê em grande parte das obras dele. Então ele conseguiu ser um pintor muito foda e pintar com muita perfeição, porque ele estudava muitas coisas. Então ele estudava a ótica, né, como a luz funciona, ele estudava um monte de coisa da natureza, observava muito a natureza. Então é por isso que muita coisa ele pintava com muita perfeição, porque ele estudou muito o mundo, a natureza, para conseguir fazer isso. E a gente vê exatamente essa ideia da relação entre o microcosmo e o macrocosmo quando a gente vê que ele mesmo, por exemplo, ele adorava desenhar cachinhos. Aí ele desenhava cachinhos, e daí perto ele desenhava, por exemplo, um redemoinho de água. Então ele via coisas que quase ninguém vê, né? Que as formas na natureza e nos humanos e nos animais são parecidas. Então essa ligação entre o homem e a natureza, o mundo que nos cerca. Também uma coisa curiosa, né? Uma curiosidade sobre esta obra, esse desenho. E o pessoal, eu não sei o que o pessoal tem, mas o pessoal adora falar que é o Da Vinci nas obras. Então tem gente que acha que a Mona Lisa é o Da Vinci travestido. Não tem nada a ver o rosto, mas enfim. Daí nessa obra falam a mesma coisa, que o homem que está neste desenho seria um retrato idealizado do próprio Da Vinci. Mas nesse caso pode ser que realmente seja verdade. Porque quando a gente pega alguns retratos presumidos, né, retratos que a gente não tem certeza se são Da Vinci mesmo ou não, alguns retratos que se tem mais certeza e descrições das pessoas do tempo dele, né, dos contemporâneos dele, falando como ele era, faz muito sentido com o retrato. Então na época que ele teria feito esse desenho, ele teria uns 40 anos, que a gente vê na imagem, realmente é um homem maduro, não é um jovenzinho, não é um velho que tem nesse desenho, de cabelos encaracolados, como ele tinha. O nariz é parecido, tem vários detalhes parecidos. Então a gente vê um homem, né, bonito, bem apessoado, forte e tal, idealizado, é claro, mas assim, uma pessoa bonita. E dizia-se que o Da Vinci tinha um belo porte, era uma pessoa bonita, era musculoso e tal. Ele adorava fazer esportes também. Então faria sentido ser um retrato dele mesmo, idealizado. E a gente pode ver também, isso o que indica o biógrafo dele, o Walter Isaacson, que os olhos dele parecem como se fosse uma pessoa olhando no espelho. Então, se o Da Vinci pintou ele mesmo, tipo, ele tá ali olhando pro espelho, desenhando ele mesmo. Então, poderia ser um indicativo que é realmente um autorretrato.
um autorretrato idealizado, né? Essa parte do idealizado é importante. Então essa obra é uma representação, né, de todo esse conhecimento da Renascença, que alia várias áreas dos saberes, que busca coisas da antiguidade, conhecimento da antiguidade, que mistura arte e ciência. Então, mais do que um autorretrato idealizado, só uma bela obra de arte, né? Que ele nunca foi concebido para ser uma obra de arte, esse desenho. Então, a gente pode ver como é uma obra complexa, que mostra tudo isso, e mostra esse amor do Da Vinci pela ciência, e essa história do microcosmo e do macrocosmo, toda essa filosofia. Então é uma mistura entre filosofia, arte, ciência, mostra como várias áreas do conhecimento combinadas dão resultados bons, não é? Então talvez a gente devesse aprender com Da Vinci e aprender muitas coisas, porque aprender é sempre legal e útil, e às vezes não parece, às vezes parece que você tá aprendendo um negócio inútil, mas daí você vai ver e fica útil, né? Tem historiadores que falam, nossa, se ele não tivesse perdido tanto tempo aprendendo tanta coisa X, né, se distraindo, ele poderia ter feito muito mais obras. Mas, cara, se ele não tivesse estudado tudo que ele estudou, ele não teria feito essas obras fodas. Então, assim, conhecimento é legal. Essa mensagem que o Da Vinci deixa pra gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu fale sobre outras obras do Da Vinci ou de outros artistas, deixa aí nos comentários. E é isso, beijinhos e até a próxima!